Marcos capítulo 5, do versículo 21. Marcos capítulo 5, do versículo 1 e 21. Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Marcos 5, versículo 21. Marcos 5, 21. 22. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Venha, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva, e viverá. Jesus foi. Vamos orar. Pai querido, nós precisamos ansiosamente do Teu Espírito, Senhor. Que o Senhor venha nos dar fervor, ardor nos corações. Queremos ouvir Tua voz, Senhor. Sabemos que o Senhor é o grande médico. Amém. E o Senhor pode nos curar nessa noite. Amém. Pai querido, visita poderosamente, Senhor, esse lugar. Visita cada um de nós. Visita aqueles que não estão aqui, que vão ouvir a Tua palavra. Amém. Que sejam alcançados pela essa graciosa presença de Cristo, o grande médico das nossas almas. Amém. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, irmãos. Nós, irmãos, esta noite gostaria de discorrer um pouquinho sobre essa passagem, que são dois casos, para nós sabermos mais ou menos o contexto dos dois casos. Nós vemos esse mesmo escrito que está em Marcos 5, está em Mateus 9, Lucas 8. Todos eles trazem alguma coisa a mais para completar o que conta essa história real daquelas duas pessoas que foram até Jesus Cristo. Aqui, meus irmãos, Jairo era o principal da sinagoga, era um homem que tinha uma posição importante na sinagoga. É um judeu, um fariseu, diante de Jesus Cristo, teria grande dificuldade para ir a ele, se não reconhecesse que ele fosse o Senhor, o Salvador. Se nós formos ver Nicodemos, quando vai a Jesus, Nicodemos vai à noite, parece que ele estava com medo de encontrar Jesus e ver o que as pessoas iam dizer. Mas Jairo não, irmãos. Jairo vai naquele desespero da alma. Jairo vai até Jesus e ele se prostra diante do Senhor. Ninguém fazia isso se você não reconhece que aquela pessoa tem toda a autoridade e é o Senhor. Então a palavra de Deus diz que vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela para que ela seja salva e ela viverá. Irmãos, não tenha dúvida nenhuma que nós temos duas circunstâncias. Essa menina de 12 anos, filha única de Jairo, está prestes a morrer. E na sequência, Jesus indo com Jairo. E é interessante que Jairo chama Jesus, Jesus vai atrás de Jairo. Jesus vai acompanhando Jairo. Afinal de contas, onde que é a sua casa? Ele vai acompanhando. Até certo ponto. Uma hora você vai ver que Jairo tem que acompanhar ele, porque Jesus vai à frente. E nós vemos também
Senhor Jesus Cristo continua curando eu e você. E nós vamos ver, amados irmãos, até onde chega isso aqui. Porque a presença de Jesus é que faz a diferença na minha vida e sua vida. As dificuldades, eu e você, nós somos tudo. As aflições vão bater a nossa porta. As perseguições, as decepções, as horas difíceis vão bater a nossa porta. O que faz a diferença é a presença de Jesus como aquele construtor, que são dois construtores. Um constrói sobre a areia e outro constrói sobre a rocha. Os dois vão ter dificuldade, as mesmas dificuldades. Mas, meu amado irmão, quem construiu sobre a rocha, que é Cristo, a casa não vai cair. Se a sua casa está caindo, é porque ela não está sobre a rocha. Você está construindo sobre qualquer outra coisa, mas não a rocha. Por quê? A Bíblia diz que o único fundamento da nossa vida, da igreja, é Jesus Cristo. Jesus é a pedra angular. Jesus é o fundamento de todo o cristianismo. Agora, o que é que nós estamos construindo? E nós vemos aqui, amados irmãos, que esse homem, ele vai e põe, e diz assim: o Senhor põe as suas mãos sobre ele. Você está entendendo o que Jairo fala para Jesus? Por que será que ele fala, Senhor, o Senhor põe as mãos sobre ele? Jairo talvez não entendesse, mas Jairo provavelmente tinha visto Jesus colocar as mãos em muitos doentes. E muitas pessoas que estavam numa situação crítica da vida. E Jesus os curou. Jesus levantou. Jesus restaurou. Jesus deu vida. Jesus deu saúde. Jesus deu vida eterna. Não tenha dúvida nenhuma que ele deve ter ouvido falar sobre isso daí. Mas é interessante, sem saber, Jairo está dizendo: o Senhor coloca as tuas mãos sobre a minha filha e ela vai viver. Amados irmãos, não existe mãos do Senhor Jesus Cristo, a não ser as mãos que têm as marcas da cruz. A cruz é a cura para a minha vida e sua em todos os aspectos. Jairo não sabia disso. Mas ele diz: Senhor, o Senhor coloca a sua mão sobre ela e diz assim: minha filhinha está à morte. Outros vão dizer: está morta. Outros vão dizer assim: está diante da morte. E ele diz assim: vem, põe as suas mãos para que seja salva e ela viverá. Você entendeu por que ele diz assim? O Senhor vem aqui, põe as suas mãos, ela vai se curar. Jairo sabia que alguma coisa a mais. Jesus não era só aquele que fazia milagres. Jesus é aquele que faz o maior milagre, é dar vida ao morto. Jesus é o que faz o maior milagre, é dar esperança ao perdido. Jesus fala: o maior milagre é Deus livrar eu e você da condenação eterna. Jesus fala: o maior milagre é transformar eu e você em filhos de Deus, família de Deus, cidadãos do céu. Este é o maior milagre que Jesus faz. E por isso que você vai ver, ele vai dizer salva. Eu sei que seja salva, em alguns lugares ele está falando de salvar sobre enfermidade física, mas eu creio que é muito mais do que isso aqui que ele quer. E é interessante, amados irmãos, Jesus foi com ele. Irmãos, Jesus nunca, Deus nunca, ele vai menosprezar um coração contrito e quebrantado, uma pessoa desesperada que vai aos seus pés e o adora. Deus nunca vai menosprezar. Imediatamente, para quem Jesus veio? Para os doentes. Jesus não veio para o justo. Quem é justo? Ninguém. Todos somos injustos, indignos e merecedores. Ele vai dizer: quem precisa de médico? O doente. Ah, mas fala: eu estou doente. Quem você precisa? Do médico poderoso, a presença de Jesus, que pode nos salvar. Salvar de nós mesmos, salvar de nossas mazelas, da nossa falta de alegria, falta de esperança, salvar da nossa vida introspectiva para nós mesmos.
Quem você tem buscado? Amados irmãos, o Senhor Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele continua. Você tem ido aos pés do Senhor. Eu e você temos ido ao pé do Senhor desesperadamente. Senhor, vai para a minha casa, coloca a tua mão. Meu marido vai viver. Minha esposa vai viver. Meus filhos vão viver. Será que nós temos clamado isso, amados irmãos? Nós temos muitas vezes maridos que não nasceram de novo, esposas que não nasceram de novo, filhos que não nasceram de novo, irmãos na carne que não nasceram de novo. Nós estamos recorrendo a quem? Será que não há bálsamo de Gileade? Será que não há cura? Mas para quem nós temos ido? Esse homem tem uma posição de honra, mas a dificuldade, a crise, a pessoa perde toda a sua honra, sua compostura, sua posição, tudo. E ele vai à pessoa certa. Talvez você esteja procurando amigos para você contar as suas dificuldades. Pode, se for amigos cristãos verdadeiros. Você não faça isso. Mas você tem um amigo dos amigos, do Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, aquele que pode salvar eu e você. Vai aos pés de Jesus. E aquele homem vai aos pés de Jesus e diz: Senhor, vai comigo na minha casa. E Jesus imediatamente, outro texto vai dizer, imediatamente, Jesus levantou e Jesus foi. E foi aonde? É só a gente enxergar a cena de Jairo na frente, lá na casa dele, a filha morrendo, e Jesus indo atrás dele. Você já imaginou isso? Que cena, irmãos! Fala, Senhor, vem comigo. E a palavra de Deus diz para mim e para você, amados irmãos: vinde a mim, segue a mim. Não é isso que ele faz de direito para mim e para você? Mas na nossa dor, na nossa crise, na nossa dificuldade, você fala: Senhor, vem comigo. E ele vai. E parece aquela caminhada silenciosa. Ninguém conversa com ninguém. É Jairo com o coração tremendamente temeroso, que a filha está morrendo. E Jesus tranquilo indo atrás de Jairo. Porque Jairo está levando quem lá? Ele está levando o Senhor da vida. Ele está levando o Filho de Deus. Quem está com ele é o Senhor dos Senhores, é o Deus Todo-Poderoso. Eu e você não cremos, por isso que nós o convidamos. Por isso precisa, pela imensurável graça de Deus, desaquecer o meu coração gelado, empedecido, congelado, para nós chegarmos a uma grande conclusão: que sem Ele nós não podemos fazer nada. Você está tentando resolver as suas soluções familiares? Você não vai resolver nunca. É os pés do Senhor. É convidando Jesus para ir lá. Senhor, põe a tua mão. Não é a minha mão a sua. É as mãos das marcas dos cravos na cruz. Mãos de amor, bondade, misericórdia, de humildade. Mãos de mansidão. Mãos que curam, mãos que libertam, mãos que transformam, mãos que levantam o caído e dá força para aquele que não tem força nenhuma. Essas são as mãos, amados irmãos, que nós precisamos confiar e pedir que Ele esteja conosco. Nós vemos aqui, amados irmãos, duas situações diferentes. Uma situação é a filha de Jairo, de 12 anos, está morrendo. E quando eles estão indo, ele e Jesus é interrompido. Vê no texto. Grande multidão, versículo 24. E foi com ele. Grande multidão seguia. 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Nessa caminhada, meus irmãos, imagina o coração de Jairo. Minha filha está morrendo.
que exaure a nossa vida? Sabe o que é? Incredulidade. O que exaure a nossa vida? Falta de devoção a Cristo. O que exaure a nossa vida? Falta de devoção à palavra de Deus. Falta de obediência. Falta de perdão. Exaure a nossa vida. Definha. Nós vamos definhando. Aquela mulher, 12 anos, ela gastou tudo. Tudo que ela tinha, ela gastou. Com os médicos, com tudo mais. Talvez nós também estamos assim. É médico cá, médico lá, médico cá, médico lá. Está errado? Não, mas preste atenção. Nós não temos ido ao médico dos médicos. Olha que lhe oriente até o tratamento dos médicos. O que Jesus colocou aqui, essa situação toda da palavra de Deus? Porque todas as coisas que nós tentamos resolver nunca vai acontecer, porque são coisas que só Cristo, o médico poderoso, pode resolver. Ninguém pode resolver. Por isso ele coloca, essa mulher gastou tudo. E você não sabe mais ainda. Uma mulher como essa, com hemorragia, sabe o que ela fez pela velha lei? Ela era divorciada, porque mandava ela embora. Tem hemorragia, está imunda, então mandava ela embora. E uma mulher viúva, perdeu tudo que tinha, pobre, miserável, e aí essa situação daqueles que estão tentando salvar a sua vida, ser curado, ser liberto, transformado, sem a presença de Cristo. Continua do mesmo jeito. A vida está exaurindo, está definhando, não tem perspectiva, não tem propósito, não tem identidade. Quem você é? Não tem segurança, porque tudo resume em você, na sua posse e nos seus bens. Amados irmãos, vou dizer uma coisa para você: todos os seus bens não valem absolutamente nada para você ser feliz. Bem-aventurado, amados irmãos, é o pobre de espírito. A bem-aventurança de Deus não depende do que você tem, depende do que Cristo é e o que Cristo é para você. Aí está toda a sua bem-aventurança. O resto não vale absolutamente nada. Você pode comprar todos os médicos, você pode pagar as melhores consultas, você pode tomar os melhores remédios. Não vai curar de você da doença da sua alma. Quem cura a doença da nossa alma é Cristo. Aquela mulher estava fadada a morrer eternamente, mas Jesus veio para dar vida eternamente. E as pessoas que vão a Cristo, enxergando que está morrendo, que perdeu tudo, não tem que confiar mais em ninguém, já usou todo o sistema humano e não adiantou nada. Imagina 12 anos com hemorragia, aquela mulher tinha anemia. Nós não estamos numa época de transfusão de sangue, na época, ou tomar remédio para isso. Aquela mulher está definhando. Mas irmãos, quando você olha o vale de ossos secos, é um protótipo daquela mulher. Por que está aquele vale de ossos secos? O pecado, a idolatria, a incredulidade, afastar de Deus, abandonar o Senhor. Mas presta atenção, a Bíblia diz assim: profetiza a esses ossos. E o profeta profetizou, aqueles ossos começou a fazer um barulho e foi levantando. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode dar vida ao morto. Só Jesus é esperança para aquele que não tem esperança. Só Jesus é segurança para um mundo perverso, depravado que nós vivemos. Só Jesus Cristo. Nós, como filhos de Deus, ainda não enxergamos que a nossa única esperança é uma pessoa e mais ninguém. Aonde você confie com a esperança, você vai ter uma grande decepção. Mas se você põe a esperança em Cristo, você nunca vai ser decepcionado. E a palavra de Deus, amados irmãos, então você vê essa beleza dessa revelação, e ele fala assim: olha, minha filha faleceu agora mesmo. Isso está em Mateus, mas em Marcos está doente. Em Lucas vai dizer assim: estava à morte.
Agora, diante disso daí, meus irmãos, vem uma mulher que há 12 anos está morrendo. Uma hemorragia. Mas aquela mulher, ela foi para quem, amados irmãos? Para o médico dos médicos. Está morrendo alguma coisa na sua casa? Quem que você tem convidado para resolver? Psicólogo, psiquiatra, psicanalista? Eles podem ajudar, mas não resolve. Eles tratam a ponta do iceberg. O iceberg, 20% você vê, 80% você não vê. Os remédios resolvem a parte de 20%, mas o 80% não resolve. O que está lá embaixo? Doença da alma. Doença da alma. Nossos afetos errados, nossos descaminhos, nossa falta de devoção a Cristo, falta de arrependimento, falta de confissão de pecados, falta de perdão, meus irmãos, que é a maior doença do povo de Deus, é a falta de perdão. É uma doença que simplesmente definha, disseca, exaure a pessoa. Enquanto não reconhecer, amados irmãos, que o errado sou eu, não é o que fizeram para mim, sou eu. Porque o que fiz para Jesus Cristo, Jesus me perdoou naquela cruz de um modo unilateral, eterno, de uma vez para sempre. E olha quão pecador eu era, depravação total, filho do diabo, filho de desobediência. Mas Jesus me perdoou. O que ele disse naquela cruz? Perdoa, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Presta atenção, irmãos. Quantas hemorragias nós temos em nossas vidas. Falta de alinhar a nossa vida aos propósitos de Deus. Falta de alinhar a nossa vida à palavra de Deus. Falta de colocar, Senhor, firma meus passos na tua palavra para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho a tua palavra, Senhor. Falta para mim e para você dizer está escrito, e porque está escrito eu creio. É assim que está escrito. Nós vamos definhando espiritualmente. Quantos estão definhando? Parece que estão felizes, mas não estão. Que sorriem, mas é falso. Que tem tudo de segundo e não tem a Cristo. Uma pessoa me procurou um dia, um senhor, outro de rico que tinha, nem mora mais aqui. E ele expôs, nem sei, é Deus que manda, porque aí chegou, minha esposa está tremendamente deprimida, ele ficou em pé, eu tomo Lexotan 6 mg por dia. Lexotan 6 mg por dia, eu durmo uma semana. E não consigo dormir. Eu sabia quem era. Eu falei, então, vou falar com o senhor, com toda reverência. O senhor podia pegar o jatinho daqui e jantar com sua esposa lá em Paris. E depois voltar. Não podia? Podia. Eu tinha dinheiro para isso. Mas eu falei para ele, o seu empregado, o mais humilde e ganha menos, pega a sua esposa, vai para um bar e come um pastel com tobaína e um pastel fritado numa gordura de quinta categoria, e os dois estão felizes. Sabe o que ele disse para mim? É isso que eu queria. O seu dinheiro não compra nada. Aí eu disse para ele, nunca mais ele voltou. Eu disse para ele, o maior tesouro o senhor não tem. Nem a senhora. O maior tesouro em Cristo. Quando eu falei isso, irmão, mudou a conversa. Agora, irmãos, talvez você esteja assim também. Quando alguém fala para você que o médico dos médicos é Cristo, você cai fora. Está tentando resolver as suas coisas sem Jesus Cristo. Jesus nos salvou para ser dependentes dele, confiar nele, buscar nele, depender dele. Mas irmãos, não tenha dúvida nenhuma que Jairo, diante daquela circunstância, quando viu aquela mulher, parou todo mundo
lado de Jesus. Eu imagino se eu estivesse lá, eu falei, Senhor, agora foi. Imagina a cabeça de Jairo. Eu convidei o Senhor para ir para a minha casa, minha filha está morrendo. E agora? O Senhor vai ficar aqui. Todo mundo cercando o Senhor. E o Senhor vai olhar para essa mulher e parar. Jairo não sabia que do mesmo modo que a sua filha estava morrendo, aquela mulher também estava. E o mesmo médico que a filha dele precisava, aquela mulher também precisava. Porque muita coisa está morrendo dentro dos lares. Casamentos infelizes. Mulheres que não assumem sua responsabilidade como esposa em todas as áreas. Maridos que não assumem sua responsabilidade como marido em todas as áreas. Maridos que não têm anseio de amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Mulheres que não têm anseio de ser submissa ao seu marido em tudo. Do Senhor. Irmãos, pais que não querem educar os seus filhos no caminho do Senhor. E alguma coisa está morrendo. E aquela mulher, amados irmãos, ela gastou tudo. Ele vai direito dele. Tudo que ela tinha feito, ela foi inútil. Talvez você também. O que você tem feito para resolver seu problema conjugal, familiar? O que você tem feito? Talvez você tenha feito tudo, mas você não fez o principal. E o principal é ir aos pés de Jesus, dizer: Senhor, aqui está um miserável pecador. Eu necessito da tua graça, da tua misericórdia. O Senhor vai lá em casa comigo, o Senhor põe a mão que vai haver cura, vida, restauração, transformação. Só o Senhor pode fazer isso. Mas nós tentamos fazer as coisas nós mesmos, resolver os problemas. Depois nós não sabemos por que nós estamos nessa lapuca. Irmãos, nós somos chamados para ser de Cristo, para viver por Cristo, viver para Cristo, viver para a glória de Cristo, viver uma vida de dependência de Cristo. Paulo diz assim: para mim o viver é Cristo, em qualquer aspecto. Ele estava seguro de uma coisa, Jairo, que se Jesus entrasse na casa dele e colocasse as mãos, era seguro. Irmão, será que nós temos que ter uma fé assim? Senhor, vá na minha casa. Põe as mãos nos meus filhos, nas minhas filhas, meus netos. Salva-os, Senhor, pela tua graça. Quantas vezes? Sempre. Sempre. Direto. Agora presta atenção, esse homem agora ele entra em umas profundas trevas. Imagine você, irmãos. Você convida o médico, sua filha está tendo uma hemorragia, vai morrer. Você convida o médico para conversar com outras pessoas, atende um, mas minha filha está morrendo, atende outro. Mas esse é o médico humano que ele convidou, é o médico dos médicos, que é Senhor do tempo, da hora, do momento, para a glória dele. Ali estava Jesus, irmãos, e aquele homem. Não tem várias coisas que impressionam a gente. A primeira coisa é que Jairo vai e Jesus tem uma reação imediata de Jairo. Jesus levantando-se
Quando Jesus toca em mim e você, opera milagres na nossa vida. Mas quando eu agarro a Jesus Cristo, Ele é tudo que eu preciso. Ele é a minha vida. Olha, mas irmão Jacó, Deus lutava com Jacó. Chegou uma hora que Jacó fez o quê? Agarrou o Senhor e diz assim: olha, eu não saio daqui enquanto não me abençoares. Você acha que Deus não gosta disso? Deus está esperando eu e você chegar ao Senhor assim. E aquela mulher não tocou, ela agarrou as lornas azuis de Jesus. Por que ela pegou as lornas azuis? Porque as lornas azuis é o caminho celestial, é a salvação celestial, é o Deus encarnado, é aquele que veio dar esperança ao perdido e àquele que está morrendo devido ao pecado. Mas irmãos, Jairo e sua filha quase morrendo, ele foi a Jesus, o recebeu imediatamente, mas parou no caminho, provavelmente por um tempo longo, por isso sua chegada ocorreu tarde demais. Mas é tarde demais? Lá em João 11, foi contar para Jesus: seu amigo que você ama está tremendamente doente, está quase morrendo. Jesus demorou 2 dias. O Senhor, mas o Senhor está demorando muito, não dá tempo. Aí chega lá Marta e vai dizer: Senhor, se o Senhor chegasse aqui na hora certa, provavelmente ela não ia morrer. Mas qual é a hora certa, irmãos? Qual é a hora certa? Você está falando com quem? Você está falando com aquele que levanta os mortos, dá vida aos perdidos, é aquele Senhor de todas as coisas. Nós estamos mexendo com aquele que é o Senhor, o Rei dos Reis, é o Filho de Deus, é Deus encarnado. Com essa afirmação sobre sua filha, o que acontece? Quando estava lá, aquela mulher agarrou, imediatamente ela foi curada. E Jesus disse: saiu o poder de mim, porque Ele é todo o poder. Só Ele tem poder para estancar a hemorragia daquela mulher, para levantar aquela menina que acabou de morrer. Só Ele tem poder. Só Ele tem poder para levantar os nossos filhos da perdição, nossos netos, nossa família. Só Ele tem poder para estancar essa hemorragia na minha e na sua vida. E falta de perdão, falta de compromisso com Deus, falta de oração, falta de leitura da palavra de Deus, falta de consagração, amor ao Senhor Jesus, devoção a Cristo, vai exaurir na nossa vida. Compromisso com o mundo exaure a nossa vida. Mentalidade do mundo exaure a nossa vida. Seguir o mundo exaure a nossa vida. Seguir você mesmo exaure a sua vida e a minha. Ali é só fé. E aquela mulher toca e diz assim: de mim saiu tudo. Aí Jesus perguntou: quem me tocou? Aí Pedro disse: Senhor, você está brincando, né? Quem me tocou? Tem todo mundo aqui apertando o Senhor, tocando o Senhor. Como que alguém tocou? Alguém tocou. Muita coisa não acontece nas nossas vidas, irmãos, porque nós não temos agarrado Jesus com a confiança, dependência e fé. Aquela mulher agarrou. Todos eles tocaram, aquela mulher agarrou. E o que Jesus disse para ela? E ela disse: sou eu. Quem me tocou? Eu. O que ela disse para ela? Irmãos, filha, a tua fé te salvou. Que coisa tremenda e maravilhosa quando você agarra a Cristo. E Cristo vai dizer: filha, filho, a tua fé te salvou. Imagine só que
aquela mulher com uma vez. Só Jesus pode estancar a hemorragia da sua alma. Só Jesus. Ele continua. E quando estava ali, sua fé foi sacudida, seu amor foi ferido, sua esperança foi destruída. Deve ser um momento sem experiência para Jairo. Mas presta atenção, amados irmãos. Olha o que Jesus vai dizer para Jairo. Disseram para Jairo: Jairo, é tarde, não adianta você ir mais lá, porque ele já morreu. Para Lucas, olha que Jesus diz para Lucas e fala para mim e para você. Lucas 8:50. Está sem esperança? A Bíblia diz assim: o Deus da esperança vos encha de gozo e alegria no Espírito Santo e faça vocês ricos de esperança. Esperança no Deus vivo, esperança na vinda de Jesus, esperança da nossa ressurreição com Cristo. E quando lhe disseram a ele, e já está morta, nem comandos mais o mestre. E o que ele disse? 50. Lucas 8:50. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Meu filho está perdido, meu marido está perdido, minha esposa está perdida, está tudo perdido. Crê somente. Crê somente. E ela será salva. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. E o que Cristo está dizendo, meus irmãos, para mim e para você? Creia. A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Aqueles que chegam a Deus, eles têm que ter plena convicção que Deus é um batalhador, galardoador para aqueles que o buscam, que creem nele. Aquela hora foi uma ducha fria para Jairo. Imagine você. Não podemos nem comentários aí. É a palavra de Jesus ao homem no momento do seu desespero. O que o homem disse, não tem mais o que fazer. O que Jesus disse, crê e será salvo. Está vendo, meus irmãos? Está ouvindo quem? Não tem solução. Olha o seu filho, o seu casamento, já não tem solução mais. E Jesus está dizendo: você precisa crer. Creia. Creia em mim. Ele não disse isso a Jairo no início, mas quando o pedido foi feito, ele disse: não me disse isso. Começar a jornada com ele. E quando aconteceu isso, inverteu. Até ali, Jesus estava indo atrás de Jairo. Jairo estava levando ele para casa. A partir daí mudou. Jesus era na frente e Jairo era atrás. Porque Jesus é minha esperança. Jesus é meu Senhor. Eu creio nele, eu sigo ele, e ele disse para mim: crê somente, não temas. A Bíblia tem 365 vezes não temas, amados irmãos. Nós temos temores, medos, e a Bíblia diz: não temas. Não temas, Deus é fiel. E fique olhando as coisas no momento, porque tem um momento oportuno de Deus. A Bíblia diz que nós temos um trono da graça e da misericórdia de Deus, que Ele vai nos dar socorro na hora oportuna. A hora oportuna, irmãos, é a hora de Deus. Deus está esticando para Jairo, para que Jairo conheça quem é o seu Senhor. Deus está esticando para mim e para você, para que conheçamos quem é o nosso Senhor. E Ele disse: aquelas notícias destruíram a sua esperança. Você já não ouviu isso? Seu casamento não tem jeito. Seu filho não tem jeito, seu marido não tem jeito, sua esposa não tem jeito, seu irmão não tem jeito. Você não ouviu isso? Aquela pessoa está perdida, não tem nada o que fazer. E Jesus diz para mim e para você: crê somente. Não temas. Não temas. Irmãos, agarrar a Cristo é a nossa vida. Você
pegar a Cristo, é a nossa esperança. Quando estou sem esperança, eu agarro a Cristo. Quando minha alegria está se esvaziando, eu me agarro a Cristo. Porque eu e você muitas vezes ficamos sem esperança. A nossa alegria se vai. E Satanás nos anima. Mas quando você vai aos pés do Senhor, você agarra a Cristo. Meus irmãos, a esperança se renova, a alegria do seu coração. Nós precisamos aprender a agarrar a Cristo e não sair dele. Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Deve ser reconhecido que a partir daquele momento, amados irmãos, Jairo não tinha mais nada o que fazer. A única coisa que ele tinha que fazer é o quê? Não temos, crer somente que sua filha vai ser salva. Bom, vou inverter agora. Quem vai seguir quem? Jesus seguiu Jairo por compaixão, graça, misericórdia, porque ele foi convidado e ele é o médico dos médicos. Mas chegou uma hora que a esperança acabou, irmãos. Agora Jesus vai na frente e Jairo segue Jesus. Nossa vida deve ser assim. Nossa vida deve ser que nem Enoque. Enoque andou com Deus, colocando Jesus na frente. Da nossa desesperança, da nossa dor, da nossa enfermidade espiritual, da enfermidade da nossa alma, colocando Jesus na frente. E a pergunta é essa: o que Jairo tem agora? A filha já morreu. O que ela tem? O que ele tem? A palavra de Deus. Não é isso que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É a palavra que sai da boca de Deus, é ali. Não temas, Jairo, crê somente, Jairo, ela salva. Nós temos a palavra de Deus. Por isso o salmista diz: firma meus passos na tua palavra para não pegar contra ti. Eu sei quem tem um Cristo que é poderoso para guardar o meu depósito, que é o Evangelho da graça de Deus. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. E ele sai e vai, amados irmãos. Naquela hora, eu e você, é como se a luz tivesse apagado. Mas a esperança já foi. A escuridão entrou na alma. E não tem mais o que fazer. Amados irmãos, é uma chamada para o exercício da fé. Jairo, não temas. Crê somente. Quem disse isso? Quem disse isso? É o autor da vida. É o Senhor. Não temos, crê somente. O que Jairo tinha agora? Mais nada. Mas ele tinha tudo. Ele tinha a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a palavra salvadora, transformadora, libertadora, curadora, sustentadora. É a graça de Deus para a minha vida e sua vida. Em todos os aspectos da nossa vida. A palavra de Jesus era chamada para entrega, é uma chamada para confiança, é uma chamada para dependência. Já morreu? Havia razão para a esperança, dizendo, Jesus está dizendo, a razão para vocês terem esperança, porque eu sou a esperança. Toda aquela circunstância era contrária à fé e à esperança. Mas é nesse ambiente que nós vivemos. Tudo é contrário à fé e à esperança. Mas o Senhor é o nosso favor. Ele é o nosso favor. Ele é a nossa esperança. Creia nele. Ali ele chama aquele homem para que ele tenha uma visão maior do que Cristo veio fazer. Quem é Jesus? Ele vai para a casa de Jairo.
nossa fé, essa caminhada, muitas vezes é vacilante. É ou não é? É distante e é imperfeita. Mas alguma coisa eu sei. Que se nós formos aos pés do Senhor, dizer: Senhor, vai na minha casa, põe a mão, e ela vai ser salva. Jesus continua sendo ontem, hoje, eternamente o mesmo. Ele anseia por curar você, libertar você, transformar você. Ele anseia para que você tenha uma vida que edifica a sua casa, seu lar. Ele anseia que você tenha uma vida conjugal abençoadora. Não é sem problema, todos nós temos, mas é uma abençoadora. E a palavra de Deus diz: ele vai diante daquela multidão. Jesus entrou. E o que Jesus disse? Bom, agora as carpideiras vão embora. Que era contratada, né? Aquelas mulheres para chorar, lamentar. Não era contratada. Não é para os parentes chorarem, são pagas para fazer uma encenação ali naquela hora e tudo lá. É tudo da incredulidade. Jesus diz: sai fora! Jesus disse: ela não está morta, mas dorme. Imediatamente as pessoas já riram, falando: esse cara é louco. Presta atenção, irmãos. A palavra da cruz é loucura para aqueles que querem, mas para nós é o poder de Deus. Onde o Senhor da cruz entra, a salvação, a libertação, a cura, a transformação. Só Ele pode fazer isso. Até quando eu e você vamos continuar tentando resolver os nossos problemas sem agarrar a Cristo? Até quando? Então disse ao pai aflito: ela não está morta, ela dorme. E ele foi. Amados irmãos, e essa cena aqui é maravilhosa. Vamos lá, Lucas 8. Terminamos. Lucas 8. E aqui é o modo que o nosso Senhor trata. Sabe o que é maravilhoso você estudar os evangelhos? Porque você vai ver no caráter de Jesus, diante das maiores dificuldades, dos maiores problemas, se vê como é que Jesus atuou. Jesus não aceita o religioso hipócrita. Isso é Jesus. Mas o desgraçado, perdido, o adúltero, seja quem for, que vai a Jesus, vai ser salvo pela graça de Deus. E olha que ele disse, capítulo 8, versículo 25. E todos choravam e aprontavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam dele. Talvez façam isso em você. Você crê ainda que vai ter solução para isso? Que é isso? Eu não tenho o que fazer. Irmãos, quem é que está convidando? Está confiando no quê? No psicólogo, psiquiatra, psicanalista? É isso que você está confiando? Não sou contra, mas não confie neles. Confia no Senhor. Ele pode pôr a mão. E Ele tem todo o poder. E Ele quer pôr a mão. Mas precisa pegar a palavra de Deus com fé, unido com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E ele diz aqui: todos choravam e riam dele, porque sabiam que ele estava morto. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta. Esse termo aqui, amados irmãos, menina, não é menina. É ovelhinha. É ovelhinha. O que ele diz? Ovelhinha! Levanta. Essa é uma filhinha. O que ela falou para aquela mulher de hemorragia? Filha, a tua fé te salvou. O que ele diz agora para
nascer de novo são ovelhas do Senhor. Deus quer curar as minhas feridas e as suas. Não fique culpando os outros. Eu sei que os pais ferem os filhos e muitos filhos são feridos. Eu sei disso. Mas nós temos um Pai maior que cura as nossas feridas. Nós temos um Deus da graça que realmente pode levantar eu e você e dizer: filhinha, ovelhinha, levanta-te. Levanta-te. Ó ovelhinha! Ela ouviu aquela voz, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas obedecem. Mas irmãos, o Espírito de Deus entrou naquela vida e voltou em minha vida. Nós temos 3 registros na Bíblia de Jesus ressuscitando morto. Nós temos a filha da viúva de Naim, o filho da viúva de Naim, 24 horas morto. E tinha uma procissão assim, indo atrás do morto, que a gente vai levando o caixão, vai todo mundo junto. De repente dá de conta com Jesus. E Jesus teve compaixão daquela mulher. Era uma viúva. Ela só tinha um filho. Um filho. E Jesus ressuscitou aquele jovem. Amados irmãos, cadê aquela multidão do morto? Não tem mais. Porque a igreja é a multidão do vivo. O nosso Senhor ressuscitou. E nós também ressuscitaremos com Cristo. Nós ganhamos vida, nós irmãos, em Cristo Jesus. Mas também tem a filha de Jairo, que acabou de morrer. E ele vai dizer: ovelhinha, levante. E nós temos Lázaro, 4 dias morto. E elas disseram: se o senhor estivesse aqui, eu não teria morrido. E Jesus disse para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá. E ela fez uma pergunta. Jesus fez uma pergunta para ela e para mim nessa noite: você crê? Aí que está, a fé. A fé. Isso é oração minha e sua, deve ser: Senhor, aumenta a minha fé. Você crê? E você sabe que Jesus chegou lá. E ele já estava tirando mal. Meus irmãos, quantos relacionamentos tirando mal? Quantas pessoas tirando mal sem Cristo? Mas quando Jesus diz: Lázaro, vem para fora, quem está falando é o Senhor da vida, que é a vida. É aquele que pega todas as areias do mundo e põe na ponta da mão. É aquele que pega todos os reis do mundo e não faz nada, não são nada. É aquele que tem todo o poder. E você sabe que ele tem. Porque se você nasceu de novo, você viu o poder de Deus. É um milagre de Deus. Você crê em Jesus. É um milagre para a sua vida e minha. Não temas, creia somente. Não temas. A palavra crer somente deve ser a força, amados irmãos, ao longo da nossa caminhada. Não creia, não temas, creia somente. Quantas vezes nós precisamos ouvir essa palavra? Sou eu estou contigo. Não temas. Não temas. Qual é a base da fé em Jesus Cristo, que traz triunfo? Triunfo é Ele mesmo. Esse dia não passou, porque o nosso Senhor ressuscitou. E o que ele diz no final de Mateus? Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele também vai dizer que agora nós temos
o sumo sacerdote, que ele foi tentado em tudo, então ele sabe o que é ser tentado, e ele é poderoso para livrar você. Também ele sabe que é padecer dores, sofrer. Vai ao trono da graça de Deus, ele tem misericórdia para os meus pecados, e tem graça para me restaurar, me levantar, me transformar. E ele diz assim: olha, nós temos um sumo sacerdote, que ele pode nos salvar completamente a todos aqueles que chegam a ele através de Jesus Cristo. Mas também nós temos uma âncora segura no céu, é o nosso refúgio, é a nossa vida e esperança. Irmãos, Jesus continua mesmo. Você, eu e você podemos ir aos pés de Jesus todos os dias e falar: Senhor, vai comigo na minha casa. Vai lá, Senhor. E Ele vai. Isso é o Senhor. Está desvalido pelas hemorragias da vida, já gastou tudo. Agarre a Cristo. Agarre a Cristo. É a nossa única esperança. Que Deus seja louvado, irmãos. Que Deus seja louvado. Não temas, creia somente, esse é para mim. É para mim. Não temas, creia somente. Deixa Jesus operar. E Ele vai operar. Mas não sai dele. Vá com Ele. Agarre Ele. Ele é nosso refúgio e esperança nesse mundo perverso que nós vivemos. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar em nome de Jesus.